Boa tarde, pessoal. Aqui a partir da página 26, 27, nós vamos tratar de um novo gênero textual, que é a reportagem. Nós vamos ver como esse tipo de texto se estrutura, quais são as suas principais características, né? Primeiro, nós vimos as características da crônica. O primeiro texto que nós trabalhamos aí no livro de vocês, a crônica, a atitude suspeita. Nós aprendemos que crônica é um texto curto que narra um fato do nosso cotidiano, que pode envolver uma ou mais personagens. Normalmente ela tem o objetivo de fazer uma crítica ou de trazer humor, e as crônicas são publicadas em livros e também em jornais, porque são textos curtos, né? Foi o primeiro gênero textual que nós vimos aqui no livro de vocês, que vocês estão fazendo atividade aí. Nós vimos também o outro gênero textual, chamado de propaganda, que normalmente estão nos cartazes expostos, né? É um gênero textual que é bem comum no nosso dia a dia. E agora, a partir da página 26, nós vamos falar um pouquinho das características de uma reportagem. O que diferencia a reportagem dos outros textos, né? Então, aqui nesse texto, você vai ver que a primeira característica da reportagem, ela vai trazer em cima o título. No caso dessa reportagem aqui, o título é Que Palavrão é Esse? Aí, abaixo do título, tem duas linhas que no estilo jornalístico é chamado de linha fina. Essas duas linhas que estão abaixo do título. Boa tarde. E aqui também você vai observar, além dessa característica aqui da linha fina, o jornal, o estilo da propaganda, o jornal é dividido em duas colunas, conforme você pode observar nessa estrutura aqui, certo? Acima ele tem o título, conforme nós mostramos, a linha fina. E nós esquecemos de falar também, tem o nome da autora, que no caso aqui é uma autora que é Paula Tomás, né? Mas pode ser o nome de um autor também, o nome do repórter que escreveu esse texto aí para fazer parte da reportagem. Nós temos a estrutura do texto organizado em duas colunas. Pode fazer parte também um subtítulo, no caso aqui, uma coisa puxa a outra, que está no meio do jornal aí, é um subtítulo. E do outro lado, na outra página de vocês, vai estar o que nós chamamos de box na língua jornalística. Essa outra parte, onde está o quadradinho aí, as palavras cruzadas, essa parte é chamada de box, né? Que é uma parte complementar do jornal. Então, essas são as principais características de um texto que faz parte de uma reportagem. Ele tem o título, a linha fina abaixo do título, o nome do repórter que escreveu a reportagem, a estrutura dividida em duas colunas, né, e o subtítulo e o box mais para o final. Então, essas são as principais características de um texto jornalístico. Na página 26 e 27, a gente vai ler esse texto jornalístico aqui para vocês e depois vamos estar orientando as atividades das próximas páginas. Então, nós já aprendemos um pouco sobre crônica, né? Nós aprendemos um pouco sobre o gênero textual chamado propaganda e agora sobre a reportagem. Então, vou ler aqui para vocês e vocês podem acompanhar no livro se ficar muito ruim para ler aqui no vídeo que eu vou estar postando para vocês. Que palavrão é esse? Criança se diverte desvendando o significado de palavras novas e inventando vários outros termos. Paula Tomás, colaboração para a Folha. Palavras novas entram pelo ouvido e saem pela boca a todo instante. Tem criança que não se aguenta de tanta curiosidade e procura no dicionário, pergunta para o professor ou faz uma busca na internet.
Esse primeiro parágrafo aqui também, dessa reportagem, esse primeiro parágrafo que eu terminei de ler, é chamado na linguagem jornalística de lead, é onde vai trazer tipo um resumo sobre as principais ideias que vão ser trabalhadas na reportagem pelo repórter que escreveu a notícia, o fato que está narrado. Não basta desvendar o que é. Quem não usa a palavra acaba esquecendo o seu significado. Foi o que ocorreu com Tiago 9. Já não se lembrava mais do conceito da palavra cáfila, que ele aprendeu dias desses. É mesmo, é um grupo de camelos, diz ao ser lembrado pelos amigos. Ao ouvir embornal, a imaginação de Esther 9 foi a mil, e a menina imaginou um papel para embrulho. Foi na escola que ela descobriu que, na verdade, é um tipo de sacola para carregar coisas. Enzo, 9, aprendeu um palavrão na medicina e nunca mais esqueceu. O garoto consegue falar pneumo, ultrassonomicrospimiótico, uma das maiores palavras do mundo, sem esquecer nenhuma letra. Mas o que isso significa? Sei que é um tipo de doença, fala rindo. Quando ouviu o professor falar a palavra pedregulho, Miguel, 9, tropeçou no significado e depois descobriu mais um. Achava que fosse pedra pequena, mas descobriu que pode ser grande também. Ouvir conversa de adulto deixa a orelha coçando. Palavras diferentes entram pelo ouvido até que a acupuntura martelou na cabeça de Letícia 9. Agora não a incomoda mais. É uma terapia com agulha, diz. Já Blanche 10 andou ouvindo nas últimas semanas a palavra enxurrada, que virou um enigma. Mas não por muito tempo. Vou procurar no dicionário. Uma coisa puxa a outra. E o que ocorre quando tropeçamos numa palavra nova? O aprendizado de novas palavras se faz com base no conhecimento daquela já armazenada no cérebro. Assim, se uma criança não conhece a palavra carroça, mas conhece carro e a já conhecida ajuda a aprender a nova, explica Gladys Rocha, doutora em educação pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Pequenos inventores. Quem é que nunca se deparou com uma situação de deixar a pessoa sem palavras? Mas, com as crianças nessas horas, não tem tempo ruim, ou melhor, palavras que não possam existir. Toda vez que vê uma coisa extraordinária, Enzo 12 solta que fantástico, incrível. Vivo falando isso quando vejo algo muito legal, algo mais do que fantástico, conta. Lara, 9, não se contentou com o nome, também usado para denominar as baleias. Beluga. Foi logo bolando outro nome para o animal. Era branca e gorda, parecia uma bolha como uma baleia bolha. Virou bolhunga, contou. Então, até aqui você observa que nessa reportagem, a repórter vai falar sobre um assunto que faz parte do cotidiano das crianças, no fantástico mundo delas, de descobrir novas palavras. Conversando entre elas, na interação que nós estabelecemos entre as pessoas com as quais convivemos todos os dias, nós aprendemos novas palavras. E com as crianças não é diferente, né? Elas ouvem os adultos conversarem, elas ouvem outras pessoas conversarem,
e elas então vão aprendendo novas palavras e vão ficando curiosas para saber o que significa. E aí elas vão buscar esse significado dessas novas palavras nos dicionários, na internet, né, para satisfazer a sua curiosidade. Acredito que vocês também já passaram por isso, já ouviram palavras novas e já tiveram vontade de compreender o significado, de entender o porquê daquela palavra existir. E as crianças são curiosas, conforme mostra o texto aqui, às vezes elas utilizam pedaço de uma palavra, pedaço de outra palavra para formar uma nova palavra, uma palavra diferente, né? Algo que não é usado no cotidiano por todas as pessoas. Aí aqui na parte de baixo nós vamos ler o box do jornal, onde está palavras cruzadas. Ai, eu amei te ver. Palavras cruzadas. Às vezes o som de palavras faz a gente lembrar de outra. Confira o sentido que as palavras sugerem para as crianças e depois descubra o verdadeiro significado. Palavras cruzadas aqui é que às vezes a criança ouve uma palavra e ela pensa que é uma coisa. Ela cria um significado para aquela palavra na sua imaginação e na sua criatividade. Então, na linha de cima, nós vamos ver o que a criança pensou na cabecinha dela que significava aquela palavra, e na parte de baixo vai explicar o verdadeiro significado de cada uma dessas palavras trazida aqui no material de vocês, certo? Então aqui, enxadrista, Maria de 8 anos, ela pensou que é um homem que trabalha com enxada. Quando ela ouviu enxadrista, ela ficou pensando, o que será isso? Ela, já sei, é um homem que trabalha com enxada. Só que embaixo está explicando o verdadeiro significado. Enxadrista é quem entende muito de xadrez e não de enxada, né? Então, as crianças, igual você vê essa menina de 8 anos, ela ouviu enxadrista, ela já imaginou. A maioria das crianças utilizam a imaginação para buscar explicação, para buscar significado para as palavras, explicação para as coisas que eles não conhecem. E normalmente, quando as crianças ouvem os adultos conversarem, muitas questões surgem na sua cabecinha. A outra palavra, pretexto. Mateus, de 8 anos, quando ele ouviu o pretexto, ele pensou que era um texto que virou um livro. Olha o que ele imaginou. Por que é um pretexto? Ah, era um texto que virou um livro. Pré significa antes, em algumas palavras, em algumas palavras. Então, Mateus estava no caminho certo. Mas a palavra pretexto quer dizer desculpa. Por exemplo, quem não quer ir à aula inventa um pretexto para faltar. Inventa uma desculpa, né? É um pretexto para não realizar alguma tarefa. Você pode inventar uma desculpa, pode inventar um pretexto para não realizar as tarefas da sua casa, do seu dia a dia. Pode inventar um pretexto, uma desculpa para não estudar, um pretexto ou uma desculpa para não ir à igreja. E assim são as crianças e assim são as pessoas. Quando a gente não está muito afim de fazer alguma coisa, a gente dá um jeito de arrumar uma desculpa, né? E isso é um pretexto. Pirogravura. Esther, de 9 anos, ela imaginou que é uma gravação pirada. Aí embaixo está o significado. Piro, em grego, significa fogo. Por isso, os fogos de artifício se chamam pirotécnicos. Então, uma pirogravura é uma gravura feita com fogo ou uma pontinha incandescente. A última palavrinha aqui, auspício, algo que está fora do hospício. Foi o que pensou Enzo, de apenas 9 anos. Ele ouviu a palavra auspício, ele falou, o que isso significa? E na cabecinha dele, ele falou, é alguma coisa que está fora do hospício. Mas na realidade, o significado o final das duas palavras é igual, mas o significado é bem diferente.
Auspício significa ajuda, favor, apoio, né? Aí na parte de baixo nós temos a referência de onde foi tirado, Folha de São Paulo, 27 de fevereiro de 2010. A folhinha é o espaço do jornal onde se escreve para criança, onde se publica para criança, certo? Então, aqui nessas duas páginas nós falamos um pouquinho sobre as principais características de uma reportagem. E essa reportagem específica aqui, ela foi tirada da Folha de São Paulo, da parte infantil, que é a folhinha, né? Uma coisa bem legal que são as palavras novas que as crianças inventam quando elas ouvem o adulto falar alguma coisa ou quando elas estão aprendendo e elas vão criando palavras novas para explicar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Aí, na página 28 e na página 29, vocês vão, como ler o texto, né? Vocês vão fazer interpretação desse texto que nós lemos agora. Fazer essas duas atividades aqui, da página 28 e 29, tá? E no próximo vídeo eu vou estar explicando essas atividades aqui para que vocês possam fazer a correção.